bom, Vanessa? Como vai? Tudo Oi, bem? Tudo tudo bom? ótimo, Que tudo ótimo. bom. Que Tudo felicidade estar bem. aqui, Cíntia. Chegou o Igualmente, dia. eu vou te apresentar, viu? Porque eu não vou deixar você simplesmente entrar assim sem falar teu currículo, que é Ah, bastante interessante e a energia invejável, porque ela é muito trabalhadora, pessoal. Veja bem, que às ai, vezes gente. os seguidores conhecem, não conhecem também porque nós temos muitos leigos aqui. Os leigos entram aqui também, viu, a doutora Vanessa? E muitas vezes familiares fazem perguntas. Aqui a doutora Vanessa é pediatra, então é interessante aqui para os leigos, né, que nos acompanham e também querem depois fazer alguma pergunta. Mas a doutora Vanessa Guimarães, ela é médica formada pela Universidade Federal de Alagoas. Ela mora em São Paulo, mas ela é alagoense, né? Com muito orgulho. Isso. Ela é pediatra do Hospital Infantil Darcy Vargas, cardiologista pediátrica intensivista pelo Instituto do Coração, né, do nosso querido Incorda, do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora do Núcleo de Cardiologia e de Pediatria do Hospital Sírio-Libanês por 12 anos. Médica horizontal da Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Ela também é médica assistente do Departamento de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Adulto também. Como eu falei para vocês aqui, a gente não aborda só temas de pediatria, também abordamos geriatria, outros temas de adulto, porque são vários convidados. E hoje a doutora vai falar especificamente da área de pediatria, mas em algum momento também pode ser nossa convidada para falar de outros assuntos. Ela também é médica da equipe de transplante cardíaco pediátrico, né, como eu falei, do INCOR. É do corpo clínico de diversos hospitais muito excelentes aqui de São Paulo, e que bom que podem contar com uma cardiologista com uma formação tão boa. E ela viajou e fez vários treinamentos em Boston, no hospital, no SickKids, do SickKids de Toronto, que eu também já tive por lá e é excelente. A gente tem um aprendizado, né, um carinho muito grande para os colegas de lá também. Em ECMO, que é uma área que ela entende bastante, ela é especialista lá por Toronto, pelo Canadá. Ela também foi para Edmonton, que também é outra central, né? Outro lugar de aprendizado para a gente, também de cardiologia, de terapia intensiva. E ela é fundadora de um negócio super legal, que depois ela vai contar para a gente um pouco sobre isso, que é da marca Cardio Humanização, e que é autora de diversos livros que têm inspirado algumas pessoas e que tem sido super útil para as famílias, que é um público aí que a gente vai também estar abordando. Então, muito bem-vinda, doutora Vanessa. Fica à vontade para contar os seus trabalhos que você está fazendo, para depois a gente entrar em temas específicos da cardiologia em pediatria, assim como o público também. Fique à vontade para usar o chat e fazer perguntas que a gente vai direcionando para a doutora Vanessa. Estou Isso. esperando. Eu falo muito em 5 minutos, tá vendo? É que esse Ah, currículo demora 5 minutos. Vamos você lá. é ótima, meu amor. Não é à toa que você foi convidada para ser, né, a moderadora dessas lives. Enfim, estou muito feliz de estar aqui hoje. É um convite de uma pessoa muito querida, que é a Cíntia. Ela tem... Eu acho que ela nem sabe como ela é querida por mim. Acho que ela nem tem essa ideia direito, porque realmente mora no meu coração. E eu, enfim, trabalho, né? Então, esse tempo todo, estou há 17 anos aqui em São Paulo, construindo essa minha carreira médica, pediátrica e cardiológica aí. A intenção sempre de levar, né, o conhecimento, a ciência, o que a gente tem de evidência na literatura, mas sempre com um olhar humanizado, de estar podendo, né, gerar uma melhoria global aí na vida dos nossos cardiopatas. Acho que a cardiopatia não define, né, o cardiopata. Ela faz parte da vida dele, mas a vida não é totalmente em torno da cardiopatia, e a gente precisa muito, né, deixar isso muito claro para eles. Inclusive. E às vezes eles até sabem, e a gente é que morre de medo e trata de bibelô e fica cuidando até de uma forma excessiva ou sufocante para os pacientes, no sentido de que muitas coisas no passado não podiam e hoje a gente já tem mais tranquilidade, né? E sabe que a vida pode ser um pouco melhor, sim, tem que ser, né? Essa vida nossa já não está fácil para ninguém, e o que a gente puder fazer para melhorar, eu acho que é sempre válido, né?
Eu vou te falar um pouquinho da cardiomanização, então. Isso, eu ia te comentar sobre isso, eu acho muito interessante. E dentro dessas questões aí que você estava falando, né, essa preocupação toda que você tem com a questão da família, né, com a inclusão da família, e que isso foi te levando, além do cardiointensivismo, que é aquela coisa pesadona, né, que a gente fala, que é do paciente super grave, né, às vezes o leigo, quem não teve um familiar, ou quem não teve alguém que já passou por isso, não faz ideia do que é uma unidade de um pós-operatório cardíaco pediátrico, de adulto é também, mas de pediatria é algo importante, porque tem toda uma questão, né, da criança envolvida, da família, e que você conseguiu ter um olhar além disso, além da questão da humanização e do global terapia intensiva, mas o pós, né, que é o cuidado pós-alta e a questão da orientação da família para esse cuidado, porque eles entram muito nesse sistema que você está falando, tanto os profissionais, muitas vezes, ou os cuidadores, como a própria família, na questão da superproteção. E a superproteção faz com que atrase mais, do nosso ponto de vista, né, da fisioterapia, o desenvolvimento neuropsicomotor, e os pediatras avaliam também, sabem disso, né? E todo o desenvolvimento da criança, que é psicossocial, não é só também a parte motora, tem outras questões relacionadas também com a interação, né, social. E daí a doutora Vanessa vem com esse projeto aí muito interessante, que ela vai contar para nós. Não sei se tu tem alguma cartilha aí para mostrar na live, eu não te pedi, mas se tu tiver fácil aí, eu devia ter te avisado antes. Mas aí a gente põe aí no chat o teu Insta e o pessoal que se interessar, né? Conta um pouquinho para nós, porque o que te motivou, contar, né, a fazer. Em 2019 eu virei, né, horizontal da UTI cirúrgica do INCOR. Então, a UTI que atende, né, as crianças da América Latina, praticamente, né, com um fluxo cirúrgico de 650 cirurgias ano, 31 leitos, crianças e adultos. Então, um fluxo muito alto de pacientes de cardiopatias graves, e isso sempre me inspirou. Eu sempre fui meio a que gosta da correria mesmo, da emergência, né? Tem que ter quem goste, né, Cíntia? E aí eu sempre gostei. Acho que hoje a minha vida está acalmando um pouco, porque também chega uma hora que a gente quer um pouco mais de tranquilidade, precisa, né, para a família e tudo. Mas, enfim, na UTI, cada leito que é ocupado por um paciente, ele não se pode esquecer que não é uma doença que está ali, né? Ali é um ser humano, é o amor de alguém, como a gente hoje em dia fala bastante. Tem toda uma condição biopsicossocial em volta daquele paciente. Para muitos, a família tem muita dificuldade de chegar onde chegou até a cirurgia. Outros, os cuidadores não são os pais biológicos. Outros, enfim, cada um com a sua história. E isso assim, não tinha como eu não vivenciar isso. Como médica, a gente tenta, né? E precisa ter um pouco de separação da parte emocional e da parte técnica, mas eu acho que é de cada um. Eu sou mais sentimental, pisciana, então eu sempre tinha essa coisa de me envolver mais realmente com conversar e ter um carinho aí muito particular com o paciente. Uma empatia, né? Uma empatia. Acaba tendo empatia com a família e aí tu quer resolver o problema, né? Exatamente. Você abraça a causa, né? Como literalmente a gente fala. Tu não quer deixar ele sair incompleto. É a sensação que a gente tem. Tu quer o máximo que tu puder dar a informação, porque é isso que a gente faz, né? A gente dá informação também, além do tratamento, informação informação, né? Informação é tão importante, ela leva a tantas curas, né? E uma coisa que me chama muita atenção esse tempo todo é que, na verdade, Cíntia, eu sou muito grata aos cardiopatas, assim, porque eles me permitiram crescer profissionalmente, cuidando deles, né? E como eu digo, por anos na UTI, chegando de manhã cedo, a gente vem, né, às vezes com problema de casa, às vezes vem com um problema, enfim, familiar, o que for. E eu chegava na UTI, como eu digo, eu via aquelas crianças pequenas, 2, 3 dias de vida,
fazendo tubo de chupeta, já com a cicatriz no peito e lutando, que eu falo sempre essa frase, lutando para viver a vida que a gente reclama. A gente, às vezes, reclama de uma unha quebrada, de tanta coisa boba, né? De coisas, vocês, que são relevantes, né? Perto de uma questão tão grande que muitas vezes... E eles sorriem, né? Ainda pra gente, né? Eles só querem estar bem para viver essa vida que a gente, que não tem a cardiopatia, vamos pensar, né? Tem e, às vezes, nem valoriza tanto nesse aspecto. Então... isso me enchia de força, sabe? Então, era aquele problema meu, eu já perdia um pouco o sentido, e eu já dava a bola para frente, porque exatamente vendo a força de vida que os pequenos têm, que é uma força tremenda. Eles vêm para a guerra mesmo. Eu digo, eles não sabem nem as pandemias, nem os boletos que tem para pagar, mas eles querem estar aqui com a gente, eles querem viver. E me faz muito bem poder ajudar quem nasceu com uma malformação ou mesmo uma anomalia simples, mas a gente vai estar ajudando sempre a viver melhor, né? Me incomoda a doença adquirida, muitas vezes, porque a gente sempre deixa a nossa vida para depois, né? A gente acha que vai ser feliz um dia, vai ser rico um dia, vai descansar um dia, vai ter férias lá na frente, a gente coloca sempre para depois. E de repente vem uma doença e tira tudo da gente, do pai, da mãe, do filho, de quem for. E aí, por isso que os cardiopatas me ensinam a ser feliz hoje, a valorizar o presente, porque eles têm essa força de realmente todo dia estar ali com algo para aprender, com algo para vivenciar. E é esse estímulo que me gerou aí a vontade de criar a cardio-humanização. O meu primeiro projeto de humanização foi em 2017, de 2016 para 2017, foi o Concor Sem Dor, lá na REC, né, do INCOR. Acabei fazendo vários murais para colorir um pouco a UTI, porque era tudo palidinho, né? Meio essa cor aqui da parede. Encheu de Mônica. Encheu de Mônicas. E a gente que fica muito tempo lá, como funcionário, já sente, né, que falta uma humanização, falta um aconchego fica um ambiente frio, né? Frio, são muitas horas de permanência, né? Tem muita coisa relacionada com a cor, né? Isso é legal, porque eu tô de vermelho hoje por tua causa, vim de cor do coração. Sei que tu tá no hospital, não tem como, mas eu botei vermelho em tua homenagem. Até falei ali no começo, depois eu vou botar uns corações pra você. E aí, agora tá aqui do meu. É um beijo do coração, exatamente. Isso aí. Vermelho. Você arrasou. Eu tô aqui Estamos no vermelhaço aqui pra você. E a gente fica com essas questões assim super focadas às vezes em questões de melhorar delírio ou mal-estar que a criança às vezes fica quando ela está um pouco mais acordada, né? E ela fica mais incomodada, um pouco de dor ou mais incomodada. E às vezes se esquece um pouco da questão da ambiência. No ambiente, tanto da parte da aparência quanto a questão do ruído, né? Ou da iluminação. E a gente tem uma tendência a ficar, às vezes, no ambiente muitas horas e às vezes esquece, né? Que aquilo, ou não percebe, como você falou, que aquilo te afeta de alguma forma. E aí depois começa a bater exaustão. E a criança também, se na gente, como profissional, isso acontece, porque a humanização é para criança, mas é para nós também. Se a gente se sente meio mal, imagina a criança, né? Se recuperando da doença, com aquele barulhão, com aquela cor cinza, aquele ar muito frio, né? O ar muito quente. Só precisa de estímulo, né? Ele mal veio para o mundo, gente. Tem que estar vendo o que é bonito, né? A gente já viu bastante coisa, mas eles muitos ficam na UTI meses, né? Meses. Nem sempre a internação é tão rápida para a gente achar que não interfere o ambiente, né? Eu brinco que eu dizia, né, lá na UTI, quando eu era da UTI, que quando eu via muito delírio, eu dizia, gente, se eu pudesse, eu colocava um fone de ouvido em cada senhorzinho e senhorinha daqui, porque ouvindo Wesley Safadão, eu duvido que ia ter delírio.
Eu brincava assim, dizendo, se eu estivesse tocando uma rocha, eu garanto que eles não iam sentir todo esse impacto da internação. É porque realmente a internação desmembra muito do seu dia, né? Ela tira tudo que você tem. Tira seus parentes, seu ciclo de amizade, sua escola, seu trabalho. Você fica realmente, né, por conta da doença e por conta dos cuidados que estão tendo com você. Fica dependente, né? Eu acho que é uma das situações mais difíceis da vida, né? Para quem já fez uma cirurgia ou já internou, sabe? Quem tem familiar. É uma das situações que você fica muito vulnerável. Então, e dependente do que os outros fazem na tua volta, você não tem controle. Eu acho que, eu não sei o que aconteceria comigo eu internada numa UTI, eu acho que só sedada. Porque eu não paro quieta para nada, é muito difícil, só se eu tô falando, né? Porque aí é outro mecanismo rodando, que não são as pernas. Eu fico imaginando, é uma coisa assim que todo mundo, né? A gente na UTI também bate um papo bom lá, tá? Então é isso. Então, também tem isso, também tem essa coisa na UTI, assim como entre os profissionais, né? E do profissional que atende aquela criança cardiopata, principalmente o médico, intensivista, no caso a gente falando aqui, mas também toda a equipe multiprofissional, aquela abordagem que a gente tem com as crianças e com as famílias, elas podem ser pesadas, né? E difíceis, mas elas também podem ser legais e gostosas. Eu acho que isso depende muito de como a gente leva. E eu me lembro que passando as visitas com você beira-leito, aquelas coisas lá de passar em unidade, né? Eu sempre vi, né, e vejo você muito de bom humor. Eu vejo, às vezes, eu sei, né? Eu vejo você às vezes cansada ou com outras questões, né, pessoais, que não vem ao caso, assim como eu também não, todos têm. Mas você tá sempre animada, né? Com aquela coisa junto dos pacientes. Não digo que a gente tem que estar contando piadinha, estar sorridente sempre, mas é manter um nível de energia acima, sem ser pesar mais aquela situação, né? Tanto na questão de tudo, da aparência, de como a gente gesticula e fala, mas também uma questão importante que eu queria que tu abordasse um pouquinho como você, como médica, aborda um pai e uma mãe depois de uma cirurgia, por exemplo, que não teve o resultado esperado. Eu acho que isso não importa se foi eu, não foi eu, se foi da doença, se foi ou não foi. É um resultado não esperado. A pessoa cria uma expectativa, que é um resultado que foi prometido. Aí o resultado não acontece, por inúmeros motivos. Como que você consegue ter uma preparação para poder dar essa explicação sem ferir os sentimentos, mas também sem deixar a equipe vulnerável, né? No caso que às vezes também é difícil, as pessoas duvidam, né? Daí começa a duvidar da equipe, né? Às vezes as famílias, porque tu falou que ia acontecer com A e aconteceu A, B, C, D. Só que a natureza, ela nos surpreende, né? A gente sempre fala, criança é o caixinha de surpresa, sou mais velha que a minha bisavó, né? Mas é verdade, a gente tem todo um plano, 90% dá certo, a maioria das vezes, eu acho, as coisas, 70%, 80%, em algumas vezes muito graves, mas um percentual a gente corre risco de não dar certo por coisas imprevistas também, né? E aí, como que a gente dá a má notícia no sentido de, não de óbito ou morte, mas de não ocorrer o esperado? Como que você trabalha isso em você, né, para poder... Bem, falando um pouco de como você disse, que eu estou sempre animada e tal, eu acho que tem que ser uma coisa meio de dentro para fora, né? Se a gente tem esse pique de dentro para fora, ele sai, você põe para fora. Se a gente deixar o de fora para dentro entrar e o que você está vivenciando é pesado, é difícil, é óbvio que você vai deprimir, vai cair, vai ficar triste, vai chorar. Então, quando o nosso objetivo de cuidar está ali, faz parte, né? A gente está... imagina, é como eu digo, quando eu via situações assim, eu vou te dizer bem como eu começo, mas eu já vou te dizer uma questão específica. Eu dizia para a mãe, não fraqueja. Ele não desistiu, ela não desistiu, você não pode desistir. Imagina se eu abrisse essa porta aqui todo dia e olhasse e dissesse, está difícil hoje, tchau, e fosse embora. Eu não posso desistir. Então, nem pode passar isso na nossa cabeça. Então, isso gera uma empatia e uma expectativa naquela mãe de realmente poder contar com você, de que você vai estar ali e não pode fraquejar, que você vai estar ali quando ela fraqueja, né?
Então, isso eu acho que é uma questão muito importante no dia a dia, quando você lida com o paciente. Uma coisa que eu costumo fazer é conversar que a gente não... A situação cirúrgica, ela não é isolada, né? E a participação nossa na cirurgia, ela eu digo que é um ciclo, sabe? Na verdade, são várias questões juntas e várias pessoas juntas lutando para que dê certo. Então, sem dúvida, o cirurgião fez o melhor dele, sem dúvida, porque ele não faria, né, nada com a intenção de prejudicar, de fazer mal àquela criança. Eu entro com o meu conhecimento técnico também, de cuidar, dando melhor do que eu já estudei na medicina, todo esse tempo que eu tenho de vivência. A família, eu sempre peço para rezar, orar, enfim, ter a crença que eles tiverem e nessa hora se apegarem muito, que eu sempre digo que o Papai do Céu não abandona, que tudo tem um motivo e que eles vão entender um dia. Eu falo que a criança está lutando, está tendo a força dela ali. Enquanto ela está lutando, a gente vai estar lutando junto. Que, enfim, essas coisas realmente... a cirurgia cardíaca, ela não é tão fácil, né? Não é uma bobeirinha. Eu até brinco, às vezes, não é arrancar um dente, mas e olha que arrancar dente dá problema, né? Então, a cirurgia cardíaca, quando a gente tenta dizer, vai dar tudo certo, vai ser bom, vai ser rápido, vai ser... Em tantos dias ela vai de alta. Eu não gosto muito também de fazer essas previsões, porque eu acho que prepara de uma forma muito superficial as famílias. E aí elas não ficam preparadas para quando não vai daquele formato. Mas eu tudo falo meio que brincando. Eu acho difícil um pai e uma mãe com uma criança, com um filho operando e tal, não ter uma crença forte em algo superior, num Deus, enfim, uma força do universo, o que for não é a intenção aqui da gente politizar, nem falar de religião, mas é muito difícil que a fé naquele momento não esteja muito presente, né? E esse ciclo aí que eu falo se fecha com o Papai do Céu cuidando. Então, para que eles tenham uma confiança e se mantenham confiantes, com esperança de que vai melhorar. E quantas vezes eu já vivi casos dificílimos que saem sem sequela alguma, mas que dão muito trabalho. Até lapidar tem que ser muita paciência, muita perseverança. Quando eu penso, né, que a gente, nesses quadros cirúrgicos, eu vivencio muito a frustração da família, porque esperava que fosse bom e foi ruim. Eu digo muito isso. Papai do Céu, toda vez que eu faço uma previsão, ele diz: opa, parece que acontece o errado só para dizer, não te dei esse poder. A gente não tem o poder de prever o que vai vir. Então, por isso, eu acho muito importante o preparo antes. Óbvio, mantendo toda a expectativa de que vai dar certo, de que vai ser bom, de que, né? Porque senão a gente não tem coragem de sair de casa para vir operar. Lógico, porque você está fazendo o quê? Tudo com base na evidência científica e com base na sua habilidade de anos, de diversos, né, treinamentos, etc. Assim como vários profissionais de saúde que atuam em diversas áreas. Então você tem um background, né, como a gente diz, um know-how para fazer aquela tua atuação. A pessoa tem que ter confiança em você. Pode ser difícil, mas eu concordo plenamente com a questão da previsibilidade. Eu acho que quanto menos a gente der previsões cuja chance da tua habilidade e da união com a evidência não consegue chegar nessa previsão, maior é a chance de você prometer e não conseguir conquistar. Porque se fala que X cirurgia tem X chance de dar certo, a gente sozinho não tem como mudar muito esse número, porque, né, a estatística com base e você vivenciou, né? Você vivenciou. E a velha coisa, a estatística funciona para um global, para você dar uma ideia, mas aquela pessoa é o 100%, a gente sabe disso, né? Então, quando acontece com a gente, pouco importa se só era com 2% da população. Aconteceu com a gente. Então, eu tenho essa linha de atuação. Eu tento
dá muita força para seguir, para chegarmos no processo. Dou muitos exemplos de que explico que vai passar, vai ter uma hora que vai passar, que a pessoa vai olhar para trás e dizer, "Não, passou." Pode ter sido difícil, fácil, mas vai ter aquela hora que fica para trás aquela situação toda. Porque, enfim, a natureza é perfeita de várias formas, né? Quando vem um óbito, quando tem uma situação que é irreversível, quando tem uma sequela grave, a aceitação disso é muito variável, né? Entre os próprios familiares. Tem mãe que é resignada, que, enfim, entende, se reprime, aceita e acalma. Tem mãe que, enfim, cuidadores, né? Que, pelo contrário, que eles eles ficam realmente, né, chateados e incomodados. E quando essa relação com o médico não foi bem formada, isso é muito pior. E sabendo que a gente trabalha, né, aqui, o INCOL, por exemplo, tem 90%, 80% a 90% SUS. E é um fluxo altíssimo, então você nem sempre o paciente consegue conhecer toda a equipe que operou, né? Não tem tempo de vinculação, né? Não tem tanto tempo de vinculação. E os grandes centros são assim, né? Funcionam, dá muito certo, resolve a vida de muita gente. Precisa girar, né? Não tem... mas precisa girar. E essa questão aí, às vezes, falha. Então, eu tenho essa... quando eu posso preparar alguém, quando sou eu que estou fazendo essa preparação, eu tento levar um pouco do que, sabe, da fé, da crença, mas que se não foi o certo, também tem um porquê ali. Cardiopatia são dificílimas. Você começou a live falando que é uma das áreas que você acha mais difícil de lidar, e realmente, assim, a cardiopediatria, ela é muito caprichosa. Porque vem associada assim, a vem associada a síndromes, outras anomalias, mexe o coração que não vai bem, ele deixa todo o organismo ruim, né? É diferente de um braço quebrado, o braço quebrado. De algo neurológico, que claro que atrapalha o resto do corpo, mas é diferente no tratamento, na abordagem, nos pós-operatórios, né? Então, porque cirurgia é super importante, sem dúvida, sem ela não teria o restante, né? Não teria o disparo para as outras sequências, mas o pós-operatório é tão quanto importante, né? E como que para você, nessa questão, Vanessa, porque eu vou fazer essa pergunta provocadora, até porque a gente tem um monte de fisioterapeutas que fazem parte aqui da nossa live, como é pela editora e pelo outro. Às vezes a gente vê um número aqui, tem muito mais no outro que a gente não tem o número. Eu não sei que o pessoal que está no background não me mandou o número de participantes hoje, mas eu vou aproveitar e pedir que a Mônica me mande aqui para eu saber. Mas sempre tem bastante fisioterapeutas. E eu queria te perguntar qual é a relação tua com os fisioterapeutas. Essa pergunta foi boa, eu já sei uma parte da resposta. Né? Casei até com um, né? Sim. Eu casei ponto até comum, né? Então, eu casei com um fisioterapeuta, então acaba que é uma área que ficou mais afim ainda da minha vivência diária. Ficou mais afim, né? Não teve jeito, né? Não é só você trabalhar junto, você também conhece um pouco mais profundamente o pensamento do fisioterapeuta, a postura, a sobrecarga quando é sobrecarga. Olha o marido aqui botando o dedinho dizendo que bom, que legal, parabéns, viu? Que bom ter você aqui, viu? E aí eu encaro muito assim, eu vejo a fisioterapia como uma área assim, bastante séria. Eu acho que vocês têm uma formação, normalmente, assim, vou te falar no geral, eu vejo uma formação uniforme em relação à postura com o paciente, a postura no trabalho. Assim, um ou outro que destoe fica muito visível, porque vocês têm tem um conhecimento, sabem muito bem muitas coisas, né? Na terapia intensiva, então, toda a parte respiratória, toda a mobilização do paciente, é muito conhecimento que vocês têm, até mais profundos do que os médicos em alguns temas, e
a gente lida bem, porque a gente consegue se relacionar. O marido vai levar para jantar hoje, vai ter espumante, tem que, olha, vai ter que caprichar. Mas eu acho que é isso. Porque tá bom o nosso romance. Eu tinha a minha conversa era muito mais diária, né, na UTI, mas eu tinha os físios, eu falava, o segundo plantonista aqui do dia, a enfermagem é físio, porque se a enfermagem não percebe a alteração, se o físio não sinaliza junto o que precisa melhorar, muitas vezes N coisas passam, né? O médico sozinho, o médico cuidando de 10, o médico sobrecarregado ou com um grave que naquele dia, quando você está dedicada num caso grave, quem está cuidando do restante é o físio, é a enfermagem, e bem, né? Cuidando bem, para que não tenha, infelizmente, assim, eu já vivenciei 2 momentos de parada cardíaca na mesma UTI, 2 pacientes, e um eu coordenei e o outro a equipe de enfermagem físio que coordenou, porque era eu a única plantonista. Então, isso é muita parceria. São profissionais ultra habilitados aí. Eu vejo a dedicação de vocês. Eu tenho uma admiração muito grande por você, Cíntia. Assim, obrigada, gente, por você também, né? Eu perguntei porque os físicos gostam de saber, né? Porque os cardiopediatras antigamente não era assim, há muitos anos atrás, mas isso foi com progressivo, né? No tempo, foi incluindo mais, eu acho, que o fisioterapeuta dentro das unidades de terapia intensiva. E hoje, principalmente na pediatria, na NEL, nos adultos também, hoje, além de ser essencial, a gente tem, eu acho que, uma harmonia muito grande, principalmente com os pediatras, intensivistas, num trabalho multi, assim, que eu acho que é muito parceiro mesmo, e junto com a enfermagem, sem sombra de dúvida. Então, eu acho que esse tripé na terapia intensiva, pós-operatório cardíaco e cardiointensivismo, eu acho que ele é tão quanto importante como nas outras, mas eu acho que é um pouco mais, eu não queria dizer mais para os outros não ficarem magoados comigo, mas eu acho que até mais, viu? Porque, como você falou, as cardiopatias têm uma variabilidade muito grande. O que se passa no posterior, né, ou no posteriori, é variável. Se estima, mas não tem certas certezas. A necessidade de uma equipe multiprofissional que fique atenta realmente 24 horas, ela é triplicada, do meu ponto de vista, porque a gente tem muita alteração hemodinâmica, né? Muitas coisas. E eu acho que os pediatras intensivistas da cardio são muito parceiros, sinceramente. De forma geral, você então nem se fala, você sempre ouve todo mundo da equipe e tudo. Mas eu acho que de forma geral, sim. Porque sempre querem discutir, sabe? Ver, fazer o melhor pelo paciente. Não é indiferente. Precisa, tem o físio, então ele que faça. Não é isso. É discutir juntos. Porque a gente aprende muito juntos. Vocês também sabem muito de fisiologia, da fisiopatologia, do que se passou na cirurgia, nas medicações. Então, pra gente vai dando um subsídio. Por isso que a gente aprende também, às vezes, sabe? Algumas coisas mais profundo. Vai casando, e aí você casou com um, né? O fisioterapeuta, meu marido com uma também, né? Aí casou tudo, né? Aí a gente começa a ver um lado do outro e aprofunda esse conhecimento também, né? Não que a gente esteja recomendando esse tipo de ação, né? E também não é não contra, porque é bom, né? Legal, a gente tá feliz, né, Vanessa? Mas né? Não é nenhum assim, casem médicos, não é isso, e fisioterapeutas, mas a gente quer dizer no sentido profissional de interação. Né? Que a gente teve a felicidade de casar com um fisioterapeuta com médico com fisioterapeuta, que isso é legal, que a gente aprofunda o conhecimento, né? Para quem entrou agora, né? Porque senão entrou a conversa pela metade, pode parecer estranho. Não, já fiz várias coisas com o meu marido, e com é isso, a gente complementa, né? Às vezes você consegue tirar dele, tira dúvida comigo, muitas vezes eu tiro com ele, e também, fora o que ele faz muito, ele gosta muito dos pacientes idosos, né? E então, no nosso caso, ainda tem essa complementação, porque não são os dois da pediatria. E aí eu acabo perguntando muita coisa também dos idosos para ele. E é isso, a gente vai se ajudando. Eu acho realmente assim, a físio é como eu te digo, era o meu segundo plantonista, ou seja, é de igual para igual por causa dessas questões. O tanto que a gente depende da boa atuação de vocês no UTI para o sucesso dos pacientes
é incalculável. Eu tenho essa visão. Da enfermagem, da mesma forma, acho que é o tripé. Da mesma forma. É isso mesmo. Da Nutri, da Psico, todos, né? Pra não ficar com é, ciúmes de nós, brincar com o cada um pessoal, com a mas é sua... todo mundo. Eu acho que é fundamental. E vocês, sem sombra de dúvida, que disparam, né? Nosso plano terapêutico, nossos médicos queridos todos também, porque é o conjunto que faz a diferença, né? Eu acho que é a soma das ideias, sem ego, né? Com uma tranquilidade para resolver, porque o foco nosso é quem? O paciente. Não é competição, né? O quanto cada um pode se doar, né? Com a informação que tem, e cada um tem a sua e ninguém é perfeito, acho que é isso. E o que isso soma no contexto que pode ser ou não totalmente de acordo com o que você pensa. Acho que isso é legal também, porque às vezes as pessoas pensam, um ponto lá da ação, a pessoa não concorda, mas se a maioria concorda, a gente segue a linha da maioria, porque faz parte isso, né? Uma questão de poder tomar nada de decisão. E tudo bem, a gente tem que encarar isso como não seja pessoal, mas que é uma decisão que foi tomada, né? Que quando a gente toma com a maioria sempre é mais facilitador, até para explicar depois se der problema, né? Eu acho que vários pontos aí. E Vanessa, me diz uma coisa, o que assim, o foco principal de um dos teus livros, do primeiro, talvez eu acho que todos são legais, mas eu digo do primeiro, para a gente fazer uma sequência, talvez se você desejar, o ponto principal de instrução que teve no teu livro. Na tua primeira lida, tua série que tu fez, foi tão bonitinho, né? Os desenhos, eu tive o prazer de poder ver antes até. Vou confessar que foi muito legal, porque foi um filhinho, né, que nasceu. E para quem não sabe, né, talvez a Vanessa, ela já tem vários filhos, né? Tem dois, né? Dois filhos, né, Vanessa? E, né, além de tudo que ela faz, ela administra o marido fisioterapeuta, né? Digo, mantém ele calmo para não sair correndo, né? E ela também tem os dois filhos. E tem a série dela, que também nessa área principalmente da orientação, né, das pessoas relacionadas com a cardiopatia. E ela é uma influencer, você não quer dizer, mas você é uma influencer na área de cardiointensivismo, ela tem lá muita informação, acho que pode colocar ali, depois a Mônica assistente vai colocar o teu Insta ali para o pessoal ver, quem tiver dúvidas, né, para perguntar pessoalmente. Então, ela tem sempre muito conteúdo para orientar a gente de uma forma global. Às vezes eu vejo algumas coisas que você posta, eu digo, nossa, eu me lembro de um paciente, né, eu digo, nossa, podia dar isso para a mãe de não sei quem. Eu acho que eu vou imprimir isso, vou dar para enfermagem, sabe? Então, eu acho que legal. É interessante. Então, eu queria te dizer primeiro, o que te inspirou no primeiro, né? Assim, e objetivamente, algum dado principal desse primeiro volume que tu gostaria de destacar, assim, para o pessoal que nos ouve. O primeiro foi o Pais de Cardiopata. Então, ele já veio com um título, né, bastante imponente aí, porque a minha intenção é que tanto os pais como os cardiopatas se reconhecessem enfim, se sentissem representados ali, né, como cardiopatas. A gente não ter o medo de falar, não ter o receio de pronunciar o termo, a palavra, que de fato, né, explica melhor a série de cardiopatias. Aí a ideia central foi chegar nos pais, né? Nos pais que tiveram aquela gestação toda planejada, imaginando tudo que a gente sonha quando está que o bebê vem, que vai ter saúde plena, que vai ser tudo lindo na maternidade, que vai ser tudo perfeito, e vem a cardiopatia congênita aí deixando um impacto muito forte. Então, ele ajuda na compreensão do que é a cardiopatia congênita, ajuda na aceitação da cardiopatia congênita, com tópicos muito diretos, assim. A imagem fala bastante, as ilustrações falam bastante, e ele tem simplesmente os pontos principais. Não, o diagnóstico é difícil, mas precisa ter o diagnóstico para daí cuidar direito. Não abandone o tratamento, porque abandonar é, sim, aí a pior escolha, né? E muitos acabam perdendo segmento, a gente vive isso no dia a dia, né? Muitos pacientes ou familiares que perdem o segmento daquela cardiopatia. E os cuidados básicos aí com a cardiopatia, indica quais são os principais exames, como que vai ser o dia a dia, a saber aceitar ajuda,
a gente fala isso no livro, eu falo, né, de nunca não se sinta sozinho, aceite ajuda. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, né? E tem um parente, tem o avô que quer ajudar, a tia, a melhor amiga, enfim. Aceite ajuda para facilitar, né, a vida nesses períodos de internação, principalmente. E é isso. Esse primeiro livro ele traz realmente o cenário aí do que os pais vão viver com os cardiopatas para frente, mas de uma forma lúdica, de uma forma amena, com muita ilustração, ilustrações lindas da Shepherd Jessie, que é a minha ilustradora, começou a ilustrar para mim com 11 anos, agora ela está com 19, e ela consegue expressar, quando eu digo, não, esse pai tem que estar preocupado, esse semblante aqui tem que estar triste, ela consegue, na arte do mangá, fazer tudo muito como eu imaginava. Muito fofo. Quem não viu precisa ver. É toda uma equipe por trás, né? Tem toda uma equipe por trás e o desenho é fantástico, a história também, porque ela é muito... Eu pessoalmente achei. Ela é muito objetiva, mas contada de uma forma clara, uma coisa complexa, com uma suavidade, assim, sem transformar a situação num drama. Porque eu acho que muita coisa, às vezes, na vida como um todo, sabe? Mas para alguns tipos de pacientes, como os crônicos complexos, que é o caso do cardiopata, as coisas vão muito para o lado do drama, né? Tanto para fazer a explicação, para o cuidado, para a hora de dar uma orientação para a família, para tudo muito dramático, pesado, mórbido, sabe? Eu acho que se a gente pode, né, levar um pouco de alegria, e você faz isso muito bem. Eu acho que tanto na tua expressão quanto as questões com os pacientes e com a equipe multi, mas também na questão com na redação do livro, sabe? Na ideia da criação que você teve, ela representa bem assim a tua pessoa, a tua bonequinha, porque você vem com a historinha suave, sabe? E engraçadinha também, que é bem para infantil, é para criança, mas que tem ali todo o seu fundo de verdade da realidade de um cardiopata, para que a família compreenda como lidar, né? Então, ele é tão sutil, mas ele tem muita coisa por trás. Então, eu acho que seria bem legal aí o pessoal depois entra em contato com você, ver como que faz aí para acessar, porque ela é gratuito o livro dela, ela faz isso de bom coração, porque ela gosta e ela quer ajudar as famílias. Então, e várias famílias se beneficiaram, né, com o projeto. Você tem algum projeto novo nessa linha, Vanessa? Você está pensando em alguma coisa aí que você pode contar para a gente? Eu quero falar. Se for segredo ainda, não conta. O meu último projeto, que é o mais novo, né? Ele foi um livro também, mas contando de forma lúdica sobre os exames. Então, todos os exames que as crianças cardiopatas fazem, na verdade são 11 exames que estão lá no livro, eles estão sendo contados com uma historinha para a criança, porque muitas vezes a gente esquece, né, que a criança, o mundo da criança, a compreensão dela é diferente. A professora do maternal, se ela for dar aula para o primeiro ano, o nono ano, enfim, ela a linguagem não bate, né? Então, a gente tem uma linguagem específica para falar, para atingir a criança. E quando você consegue bater um papo com aquela criança e ela entender você de fato, facilita tudo. Então, a minha intenção sempre não precisa ser aquele momento de gritaria, de segurar, sabe, dramático, como você mesma falou. A gente pode tentar que a experiência desse paciente seja melhor, que a gente consiga, isso é um foco hoje, né, da medicina, que bom, que é melhorar a experiência do paciente. E todos os meus livros, na verdade, assim, cardio-humanização, é bonitinho, é coloridinho, mas é exatamente tudo que você falou. Eles têm um fundo científico que quer levar conhecimento para as famílias, né, no formato de linguagem que eles entendam, e tem um cunho social e financeiro, inclusive. Porque quando eu falo de uma historinha para a criança entender e não chorar, a consulta vai mais rápida, não precisa sedar, você gasta menos com sedação, o serviço, né? A segurança do paciente é maior, exatamente por não ter
que passar por mais medicações, enfim. E aí, com isso, o custo-efetividade desse exame fica muito melhor, muito maior, com uma experiência para o paciente também muito benéfica. Então, eu acabo associando aí todo lúdico com o dia a dia do cardiopata. O segundo livro é para a criança se enxergar, né, no livro. Não tem um livro para cardiopatas assim, então esse é o livro que a criança pinta, ela consegue pintar o dedinho de roxo, se ela for roxinha, ela desenha o coração dela, ela entende ali no livro que ela é muito amada pela família, e é um livro com toda essa intenção. Os meus projetos, eles continuam, a minha cabecinha é meio, não para. O meu projeto mais recente, né, que eu quero muito que dê certo, está sendo com o marido da nossa digníssima, o professor Werther. A gente vai tentar trazer um pouco dessa ambiência e dessa facilitação para exames aqui no INCOR, e é um projeto que está sendo validado, aprovado, tem todo um percurso, né, que a gente tem que seguir para chegar lá, mas conseguindo, eu sei que tanto eu como o professor vamos ficar muito felizes de deixar isso para a instituição que a gente tanto ama, né? Tanto tá aqui todo dia trabalhando bastante, porque tem amor, tem muito amor. Então, eu acho que a gente conseguir deixar as salas de exame no jeito que a gente está imaginando vai ser muito interessante e vai gerar N melhorias, né? Eu acho que a gente perde até não dá nem para contar, porque cada um recebe aquela melhoria de uma forma, né? E é isso que a gente vai quantificar no trabalho, mas, sem dúvida, acho que a gente resolve uma dor. A gente tem muita fila de exames porque precisa de sedação. Você sabia, Cíntia? Nossa fila é de anos aqui. Então, imagina, olha que dificuldade, às vezes, não são todas as crianças que saem da fila se você levar para o lúdico, mas as 6, 7 anos, 5, 6 e 7, eles têm uma compreensão tremenda, e se você mostra que aquilo não vai machucar, não vai, enfim, que a gente acaba que no que segura, no que já gera um pânico, né, na criança, vai muito bem. Eu acho que esse projeto, com certeza, né, e vai dar certo, que Deus queira, porque é para o benefício das crianças, nada além disso, né? E é a ideia muito para o nosso país, né? Uma ideia diferente, mas que vai com certeza trazer melhorias nesse campo que a gente sempre às vezes cria barreiras, que é a questão do uso de medidas não farmacológicas, né? Por exemplo, quanto tempo se falava anteriormente, um assunto que a gente vai falar aqui no futuro, numa das lives, sobre a questão do uso da medida não farmacológica nos partos. Hoje em dia, a gente usa muito as medidas não farmacológicas nos partos, né? Os partos vaginais, partos normais, e não usar que naturais. Então, às vezes não em 100% do processo de parto, mas em uma parte, né? Evitando várias outras consequências, com o fisioterapeuta junto com o intensivi, com o médico obstetra, com os anestesistas e enfermagem. É bem legal. Um trabalho legal que a gente vai falar aqui da fisioterapia num outro momento, mas que vem em conjuntura com o que a doutora Vanessa falou no sentido das medidas não farmacológicas. E essa ideia de botar medidas não farmacológicas num exame, num pré-exame, num exame, ou durante um exame, ela é fantástica como uma medida não farmacológica que pode dar certo. Mesmo, como ela falou, pode não pegar 100% dessa população, reduzir filas do SUS, melhorar a humanização de forma global, tanto no SUS quanto nos hospitais privados. O que ela vai fazer também para a gente? Ela vai trazer uma oportunidade da gente oferecer esse método, né, para a família e para a criança. Que nem comida. Ele não gosta de brócolis, mas você dá brócolis para ele, eu pergunto, ele não quer. Não é só perguntar, no caso de alguma coisa visual, né? Eu tô falando, você tem que oferecer, você tem que dar na mão, né? Então, se a pessoa não conhece e não tem a oportunidade de usar, a gente impede, de certa forma, ela de ter algo que seria menos, eu não digo maléfico, mas que
que traga uma chance maior de algum risco ou de alguma complicação, porque medicação sempre tem. E usar medicação para quê, né? Se a gente pode, de repente, usar uma medida não farmacológica. De novo, não é nenhum delírio da doutora Vanessa, nem meu, do tipo, ninguém mais usa sedação para fazer exame, não. É claro que você vai pegar uma fatia. Isso. Né? Pega uma fatia dos pacientes que tem indicação, né? Que provável do trabalho de vocês vai sair isso. A indicação precisa, daqueles que mais se beneficiam, que aceitam melhor, que a família aceita, que o médico ou aquele que faz exame também aceita melhor, porque se a gente oferece para o paciente alguma coisa que nem nós da equipe acreditamos, não vai dar certo. Eu tenho sempre esse conceito, porque a gente desconstrói, né? Então você também tem que acreditar. Você acredita que isso vai ser bom, né? Eu também acredito. Então a gente vai. Eu acredito. Vamos para a coisa andar, né? Eu acredito e eu vivencio, né, também. Eu vejo meus filhos, como funciona melhor com eles. Quando a gente... o próprio certificado de coragem, né, que eles ganham ao final, eles adoram. Então, puxa para antes, né? Prepara eles antes. Ele não tem que ser corajoso, ganhar o certificado porque ele se esperneou e chorou e foi, né? Teve que vários. E o drama aconteceu. A gente é latino, né? Você falou do brócolis aí, eu digo muito hoje em dia, para os meus pacientes, eu consigo às vezes melhorar a aceitação alimentar, dizendo não precisa comer, só cheira e lambe. Só para eles conseguirem chegar perto do alimento, porque eles nem chegam, né, várias vezes. Eles têm uma repulsa. Se você falar experimenta, o termo experimenta já é um pânico na cabeça da criança. Então, aí já acabou, né? Começa pela pergunta. Eu não falo experimenta e nem falo prova. Eu digo, e nem coma. Eu digo cheira e lambe, para ver o que você acha. Só cheira aqui. E aí já muda a forma de abordagem. A forma de abordagem. E às vezes no lamber gostou, come. O meu pequeno de 4 anos faz isso direto. Ele acaba comendo. E hoje come moela, fígado. Dia desse ele comeu pé de galinha. E ele disse, nossa mamãe, tem unhas? Que engraçado. Podia ter... Ele prova tudo. Ele prova. Independente. Eu achei legal. É legal isso que você falou. Eu sempre uso e comento com os alunos, os grupos, o pessoal que estão nas aulas com a gente e tudo. Eu tenho uma coisa minha, que eu também criei mais ou menos dentro dessa tua linha aí, que é a coisa do não. Evitar o não. Por exemplo, como fisioterapeuta e na minha vida também. Como, por exemplo, eu vou lá, tem uma criança que está com dor, né? Está saindo da sedação, às vezes, com um pouco de abstinência ainda, ou às vezes com delírio, até um pouco. E eu vou lá e começo, você não quer levantar, você não quer fazer a fisioterapia, você não quer fazer isso. Então você já coloca o não na frente. Na hora que você coloca o não na frente, ele vai... Não quero, ou rejeita. Você diz, agora nós vamos andar. Agora nós vamos brincar um pouquinho, tá? Eu vim aqui só para caminhar com você, né? É totalmente diferente. Cíntia, você é pediátrica, não tem jeito, você sabe disso. Para ver você hoje. Você tem suas artimanhas também aí com as crianças. Minhas artimanhas. Olha, nós temos 2 comentários aqui de leigos que a gente podia comentar um pouquinho em cima, que ainda tem um tempinho. Tá. Uma delas, né? Não, uma delas é mãe fisioterapeuta. Mãe é fisioterapeuta, né? De criança que foi internada. Então, a Janine Santos coloca aqui pra gente que o filho dela foi virado do avesso, né? Quando ele tinha 11 meses. E tantos profissionais eram ruins, né? Que passaram pela vida dela, mas que ela, né? Teve muita gente que também fez a diferença. Então, tá vendo? Quando você tá do lado do paciente, faz de conta que ela não fosse fisioterapeuta, fosse só mãe de paciente, não também da saúde... você se colocar na posição, né, de paciente, que é mais difícil também, tem essa questão, mas que o fato da pessoa ter tido, não sei se você, dentro dessas coisas, gostaria de comentar sobre isso, mas o fato da pessoa ter tido uma má vivência com outros profissionais, obviamente dificulta a nossa ação com eles, né? Na minha percepção, eu vejo assim, como um grande desafio. Eu não quero superar e ser a queridinha, porque não é, eu acho que esse é o ponto, mas a gente precisa ter, talvez, um pouco mais de energia para poder quebrar essa rede que se montou, né? Exatamente. De uma experiência negativa, porque você falou, o melhor agora é a gente pensar, e são as boas práticas, na experiência do cliente, é isso. Aí ele teve uma experiência não tão boa.
e você vai ter que dar continuidade do trabalho. Para você vai ser fácil, né? Porque você é simpático, empática vai ser. Mas às vezes a pessoa mais fechada. Não é fácil. Tu tem alguma dica, assim, que tu acha que, como com a tua experiência toda aí, tu poderia dar, assim, para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho, muitas vezes, você realmente se desenergiza até no leito, que é exatamente isso. Você tem que passar a sua energia para aquela pessoa que está tão marcada. Parece que é isso, né? Você vai gastando a sua e ela eleva e você sai pesado, assim, de consegui, que bom, mas foi suado até conseguir. E é exatamente por isso, porque aquela família está marcada, está machucada, né? Está magoada. Eu tenho agora no ambulatório, os meninos vêm, doutora, vem aqui, eu não consegui examinar, tá difícil, a criança muito agitada. Eu vou numa abordagem completamente diferente do põe na maca e vai escutar. Eu brinco com a mãe, distraio a criança, converso, dou a mão, boto um brinquedinho e aí é que eu vou com o aparelho auscultar ou vou examinar de alguma forma. Porque se você não quebrar essa barreira, você não vai conseguir, né? Então, realmente assim, ir na contramão do trauma que ela já teve. Você vai ter que fazer isso para conseguir sucesso ali. E aí, muitas vezes, você vai sem notar, porque quando você viu, com você ela abriu, né? Porque exatamente sua forma de abordar foi boa. E muitas vezes você vai realmente ter que conversar, ter que entender onde está o problema que você vai ter que, né, suplantar ali naquela família. Mas eu achei interessante no comentário que ela fala exatamente isso. Tem as pessoas que mecanicamente ou por qualquer... A gente é humano, né, gente? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, você não, e aí, enfim, não E a gente somos, acaba, não é às isso. vezes, tendo empatia maior por uma pessoa ou outra, né? Exatamente. Acontece pelo jeito, sei lá, pelo tom de voz. Às vezes tem pessoas que a gente mesmo vai atender um paciente, a gente relembra alguém da vida deles, que está lá na memória pregressa, que a gente não sabe daquilo, nem ele sabe. Mas tem uma coisa ali e aquilo cria um ranço. Mais ou menos isso. E a gente tem que entender quando isso também acontece e agir com uma forma que você não deixe de dar assistência, mas ficar equidistante no sentido de não invadir a área, ou querer fazer às vezes uma brincadeirinha, ou ser muito legalzinho, a pessoa não quer que você seja legalzinho. Porque às vezes também tem isso. Tem gente que gosta da nossa animação e tudo, mas tem alguns que não, que vão querer que a Não, gente e eu fique... concordo. Até vou te dizer uma coisa, Cíntia. Eu digo, o paciente que fica comigo é porque ele gosta dessa minha forma de abordagem. Isso. Mas tem um paciente que gosta do médico mais sério, mais sisudo, que ele sente até mais segurança de ser aquele médico mais tradicional, sei lá, um estereótipo de um médico. Estereótipo. E tá bom, tá tudo bem. Tá bem também, exatamente. Né? Tem paciente para todo mundo. Empatia. Tem que ter médico para todo mundo, tem que ter físio para todo mundo. Às vezes, no caso... Paciente para todo mundo também sempre tem, até mais, porque a fila aumenta. Né? Exatamente. Eu acho que é muito isso. A gente sentir que tem que estar somando com aquela história. Se você sentir que está somando, vai dar certo. Se não, é até melhor que o paciente vá procurar um profissional que ele tem uma empatia... maior. A simpatia maior. E não tem problema, porque é isso, a abordagem da humanização gera essa questão, assim. Pode parecer brincadeirinha, entendeu? Mas não é brincadeirinha. Mas não é. Exatamente você está querendo aliviar uma situação que já é pesada por si só, né? Já é pesada por si só. Não precisa ser pior. Não tem... Imagina se eu vivo o meu dia a dia com mau humor no consultório, atendendo, nossa, lá vem ela, lá vem não sei quem. A gente, como que é feliz, gente? Não tem como, né? Não tem a gente como. passa mais tempo trabalhando. É quase como a LGPD, né? A pessoa tem o livre-arbítrio. No caso, é a lei de proteção dos dados. Então, você tem a tua LGPD. Você Isso quer mesmo. ou não envolver ela com o outro, né? Pode você não querer. Eu tenho as minhas tiradas. Eu sou assim. Se fosse gravado, eu ia achar que a gente treina, né? Mas não é. Mas me vem isso, tem a tua LGPD.
E aí, se tu tá na tua LGPD, o paciente pode querer você ou não, e você pode querer ele ou não também. Sim, Né? Então, é o livre-arbítrio. E não tem problema, porque é questão disso, confiança, eu acho que é o principal ponto. Confiança. Tem confiança bilateral, a gente segue firme, né? Independente da área profissional, se é médico, físico, enfermeiro, tem confiança, a gente segue. Agora, em questões de UTI, às vezes de pós-operatório, né? Ou outras, a gente não tem muito a opção, né? Nem nós como profissionais e às vezes os pacientes também, porque a equipe que está ali. Então, eu acho que nessas questões onde não tem a escolha, né, em si, é a questão nossa profissional, é agir com profissionalismo, né? Tô Ser vendo os feliz, você tá ali comentários para fazer o que aqui, ó. você gosta. Isso. Foca, né? Estou vendo os comentários aqui que estão nos apoiando aí nesse tema. A Janine, que está muito participante. A Janine falou, exatamente. Tem um aqui que colocou sobre a questão do consultório. Não aparece mais para mim, mas ela disse: não trazer. Você não tem que pegar a criança e colocar ali e fazer seu trabalho. E sim, encantar a criança, né? Conquistar a criança para fazer aquela sua ação, seja examinar, seja medicar, seja o que for. É diferente, gente, depende muito. Assim, com o meu trabalho, com essa série, a intenção é só propiciar uma melhor forma de lidar com a vida no dia a dia, com o que é pesado mesmo, a gente sabe, ninguém aqui está dizendo que é leve, né? Que é brincadeira, né? Não é. Não é leve, mas pode ser encarado de mas uma pode forma ser menos pesado, né? menos pesado. Exatamente. E você viu que hoje tem um livro sorteado aqui, desculpa que eu esqueci de falar, perdão. Agora que eu achei o máximo tu olhou ali também, porque tu leu um negócio, eu acho que eu também. O livro, inclusive, é do Incor, por isso que a editora dos editores optou, né, em fazer esse sorteio também. Então, é um livro de cardiopatias crônicas, né, do Incor, vai ser o sorteio da editora. Porque a editora sempre faz sorteio de livros e cursos. E hoje optou por fazer em homenagem à Vanessa, né, a doutora que está aqui, que é, né, também lá do Incor, da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital de Clínicas, em sortear um livro também do Incor, né? Então, achei isso legal. E também, para quem não conhece o livro, né, conhecer o livro mais de perto, porque, como a gente estava falando, é um dos maiores hospitais da América Latina, né, Vanessa? E você trabalha nele, né? Com os pacientes, com a equipe. É muito legal, né? Nós ficamos agora, viu, nas pediatrias, né? Ficou em primeiro lugar na América Latina e no Brasil, que né? Orgulho. A USP. Então, é um orgulho muito grande, porque o trabalho é realmente bem intenso, né? Todo mundo fazendo, todo mundo em prol de uma causa, e quando vem o resultado. Acho que muita gente, às vezes, é imediatista, né? Quer que tudo seja maravilhoso rapidamente. E não é, gente. Não é. Para eu construir essa série de livros, nossa, foram várias noites em claro, várias insônias que a gente começa a escrever, vem a inspiração, várias questões com a editora. Com frustrações também. Não é a gente fácil, tem também. esperando ilustração, ajustando. Enfim, nada é rápido. Agora, bem ou mal, os 4 livros eu já consegui, assim, só vou parar agora um pouquinho, porque eu estou fazendo 4 científicos agora, né? 2 pela Ateneu até, você sabe, mas enfim, manuais de evolução aí das áreas de cardiologia, em ambas, nos 4 livros, na verdade. Então, livro de ECMO, enfim, vem muita coisa boa por aí. Então, a gente tem que dar uma parada. Que ela não para, né? Só tem que segurei um pouquinho aqui no 4º livro, depois volta de novo, porque eu já tenho meus projetos para os próximos, mas tudo leva muito trabalho, é muito trabalho, né? Porque a sua vida, ela corre. A minha filha que falou, eu tava chegando, que essa coisa corre, pega na escola, sai do hospital, vem para casa, senta aqui rápido. Eu tinha uma reunião antes dessa live que a gente ia fazer. Aliás, vou até usar uma frase da minha amiga da Argentina, que estava junto na reunião do Comitê de Fisioterapia da Sociedade Latino-Americana de Pediatria, Mariana, não sei se deu tempo dela entrar aí, eu acho que a reunião deve estar acabando agora. Ela falou, viver é problema. Que a gente tava, aquela coisa, o latino sempre tem alguém reclamando de uma coisa. Alguém ficou reclamando, ela pegou e falou assim, ó,
Personas, viver esse problema. Viver esse problema. Não pense que não vai ter problemas. Então, eu acho que ela está toda correta no que ela falou. A gente sempre vai ter problemas, vai ter percalços, mas a gente precisa... Esse é o brilho da vida, saber superá-los. E a gente, mais do que nunca, precisa ter essa fonte, que foi bem falado com ela, de poder fornecer esperança. Para que a gente tenha isso, a gente tem que sentir. É isso que ela falou bem lá, algum momento lá da live, se alguém não ouviu, ouve agora. Isso parte de dentro, é que nem eu quero saber mais, eu quero escrever livro, eu quero fazer... Fácil não é, se fosse todo mundo era. Essa frase eu sei de quem é, aliás, ele deve fazer show aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu lembro o nome, esqueci o nome, olha, eu esqueço às vezes os nomes. Mas daqui a pouco, Zé Ramalho, se fosse fácil, todo mundo era, ele diz. Porque a pessoa reclama, mas você não quer ser não sei quem, ou fazer tal coisa, ou escrever um livro, fazer pós-graduação. Pois é, não vem de graça. Né? Tem um suor por trás ali, né? E a gente tem filhos, né? Você tem 2 filhos, né? Não são são pequenos os filhos, marido, tudo. A gente tenta casar todas as coisas, né? Para fazer. O que faz dar certo é exatamente a gente ter paixão por aquilo, né? Perseverança, é você acreditar que tem um propósito e você tem que chegar lá com aquele propósito. E quantas mulheres guerreiras tem, né, Vanessa? Porque o Brasil tem muita mulher, o mundo, mas o Brasil, a América Latina, que são países que ainda tem uma questão de machismo, outras questões que não veio o caso a gente entrar, porque são questões dramáticas, mas só para comentar, nós temos uma questão toda de uma mulher brasileira ser muito guerreira. A América Latina, né? Que é tudo isso que a gente tá falando, filho, isso, mais isso. E aí, quando a gente vê uma pessoa que nem você também, que dentro desse contexto... tem uma produção muito bonita, né? Assim, acho que não só voltado para a questão científica e técnica, que obviamente isso é inquestionável, tem a ver também com a questão ao leigo, né? Que não custa a gente dar um pouquinho da nossa ciência super sofisticada e de difícil compreensão, porque são poucas pessoas, quanto que da população se envolve com cardiointensivismo, né? Pediátrico, 0,0001%, é um negócio muito pouco. Então é muito específico para gente. Agora, a gente pode doar um pouquinho da nossa super qualificação e coisas que a gente faz para aquele que não faz parte desse contexto de uma forma técnica, né? Mas como um cliente, né? Que é o paciente. Porque ele não escolheu isso, a gente escolheu. A gente escolheu a profissão, nós escolhemos por paixão, agora ele não escolheu a doença, né? E ele precisa entender aquilo. E a gente está ali para isso. Né? E daí dá para dar um pouquinho da ciência para o outro, né? E simplificar um pouco a linguagem. Né, Cíntia? E eles querem. Eles querem. O interesse existe. Exatamente. Eu fico impressionada, assim, como tem cardiopatas que já são idosos e não sabem o que tem no coração. Sabe? Não entenderam ainda, né? Eles nunca entenderam. E aí, ninguém explicou também de forma fácil, né? Exatamente, porque a correria né, o ciclo tem que girar, o ciclo tem que girar e às vezes produção, o tempo não é suficiente para a compreensão daquela pessoa, não é subestimar, ele não foi preparado para isso. E aí, às vezes, tem o trauma, né, de tudo, da internação, e isso trava também a pessoa. E a compreensão, ela fica difícil, ainda mais em termos técnicos, né, e rápido. Então, é isso que você falou. A gente, como fisioterapeuta, às vezes fica muito com os pacientes no pós-alta, né? A nível de home care. E isso vem muito à tona, sabe? E eu vejo que os fisioterapeutas, às vezes, nos grupos e nas coisas que a gente convive, eles fazem muitas perguntas que, às vezes, os familiares fazem para eles e eles ficam em dúvida também em responder. Não da parte técnica, mas se eles têm que responder. Do tipo, será que eu mando ele para o médico ou eu mesmo respondo? É o que eu sempre digo. Se você não tem certeza da resposta... reencaminha ele para o médico, ou liga para o médico dele, você pergunta e aí você explica do teu jeito. Mas se unam na resposta, porque todo mundo que fica mais na convivência domiciliar, né, acaba sendo suscetível a diversas perguntas que a gente não pode nem imaginar. Sim, então, mas é como você falou, se você souber, também fale, né? Porque isso, se souber, às vezes exatamente, eu achei perfeito. Eu tenho eu vou até falar que eu tenho uma preocupação especial com os 18 anos, sabe? A maioridade, assim.
porque na cardiopatia, né, congênita, é muito comum que a mãe venha com a criança, o pai ou qualquer cuidador, enfim, né, que esteja com a criança, eles vêm com aquela pasta, com os exames, com o histórico, com a, né, da vida. É um assim. livro, o livro já está pronto, né? E a criança está a vida toda ali, né, brincando, e está no consultório só por estar, e não sabe o que está Quando o dedo, acontecendo. noutra dimensão, Exatamente. né? E aí, quando chega a maioridade, eu gosto muito de conversar com eles, assim, porque aí acontece muito, né? 20, 21, 24 anos, a mãe tá lá com a mesma pastinha, e ele já grandão do lado, mas enfim, já trabalhando, mas tem que ter a mãe para poder ajudar a cuidar da cardiopatia. E eu tento muito levar para os 18 anos essa questão. Você agora pode tudo, pode dirigir, já está votando, vai namorar, vai casar, enfim, vai morar fora. Seguir a vida, mas né? tem que saber o que tem no seu coração, porque senão tem uma necessidade, não sabe informar, não sabe, né? Fica mais difícil alguém ajudar. Né? Então, eu digo para eles se apropriarem um pouco do saber da cardiopatia deles, terem curiosidade, sabe? Alguns decoram, é DSAVT, mas não sabe o que é que significa. Eu digo, bota lá no Google. Isso sim, tem que pôr no Google, entender o que é essa sigla e vir perguntar. Então, também é importante que se tenha curiosidade, né? Porque eu noto muito isso. Enfim, muita gente é grata por ser cuidada, né? E entrega a sua vida, assim. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande, né, Cíntia? De cuidar das pessoas. Se doar um pouco, né? De forma humana. Exatamente. Agora, esse negócio é muito interessante dos adolescentes também, mas depois eu fiquei pensando que eu também fui fazer uns exames, daí eu esperei a minha mãe vir para São Paulo para eu ir para lá comigo. A gente acha que tem um pouco essa coisa de mãe, viu? E os nossos filhos vão ter com a gente, ou então a gente vai querer ir. Mas a gente fica com essa codependência, brincadeira, mas acontece. E o doente crônico complexo, que tem uma questão aí da superproteção, como a gente falou, às vezes ele não cresce, ele não desmama, porque a gente não deixa, né? Ou como equipe, ou multi que atende depois, ao longo da vida, ou a família também, por ficar ali demais, protegendo, achar que tudo vai acontecer. E essa coisa de não saber bem a doença que tem e ter esse monte de siglas é complicado, porque às vezes a pessoa pensa que aquilo é uma coisa muito pior do que ela realmente é, né? Exatamente. Porque a sigla é gigante, nunca ouvi falar. E aquilo ali dá uma ansiedade também nos pacientes, né? E só saber aquilo, dizer que é no coração. O coração é um órgão, né, muito relacionado com a paixão, com o amor, com as coisas, então, que a gente já sabe, né? Sempre é discutido em tudo que é evento que fala dessa parte também. Então, mexer ali é difícil, né? Por várias questões também culturais, né? aquela situação, eu sou cardíaco, que vai enfim, da arritmia à insuficiência cardíaca grave. Não, tem muita diferença, né, de expectativa sobre cada doença. Então, é importante, realmente, cada um saber o que tem, enfim, saber as possibilidades de tratamento, entender melhor, né, e se apropriar melhor da sua saúde, porque muitos aí vira isso, né? Entrega era da mãe, depois vira a esposa ou o cônjuge enfim, e aí? E como, né, a gente vai ter aí uma expectativa tão melhor de ser o melhor tratamento possível se você não está totalmente alinhado com o que é para fazer? Aí você para de tomar remédio, não vai no médico, perde o exame, porque exatamente nem está entendendo a real situação em que se está, né? E é por isso que eu me preocupo quando eu vejo idosos que nem sabem o nome da doença que tem. Ainda, né? Entregaram para a gente ao cuidado a vida inteira, né? Literalmente entregou na mão do outro, né? O próprio cuidado, porque não sabe, né? Isso não é infrequente, né? No nosso país, né? É interessante, mesmo que tenha toda a tecnologia e tudo. Por isso o papel da gente no ensino, né? Na orientação é fundamental. Teus livros, eles vêm muito bem aí.
principalmente por atingir as crianças. Eu acho que numa linguagem simples que atinge a própria criança, porque o adulto ele vai ler, ele já tem um raciocínio mais complexo, né? Ele não sabe, às vezes por falta de explicação ou de interesse, mas se ele for ler, alguma hora ele entende, mesmo que a coisa seja mais pesada, digamos assim. A criança, ela precisa da parte lúdica, né? Tanto nas questões das medidas não farmacológicas, quanto na questão do acompanhamento multi, tanto quanto na questão do lúdico do médico, né, na hora de explicar tudo que vai acontecer, não vai acontecer, com a participação da criança, quando elas entendem. E os livros com os desenhinhos são fofos para criança, né? Porque, além de tudo, eles podem desenhar, se sentir incluídos ali. Eu acho que ele tem uma parte de inclusão, sabe? Bem legal. Esse de exames eu não vi ainda, hein? Eu quero que você me arrume um desses, porque me interessei pelo do exame. Que eu já levei para ele, que ele inclusive prefaciou, né? Talvez eu não devo ter visto lá. Eu me lembro que ele ia fazer o prefácio, mas eu acho que talvez não vi lá, porque tem pouco papel, sabe? Na sala dele. É bom que é o motivo para a gente se encontrar. Vamos lá procurar um livro por lá. Viu? Mas veja só bem, o pessoal aqui da nossa assessoria, né, já está avisando que eu ultrapassei 17 minutos. A gente deixar, a gente vai, hein? A gente vai indo e o público tá aí. Aliás, o Márcio Miranda tá aí, viu, lá do Hospital Dom Orleone, né? Tu viu, querido, grande cardio-intensivista pediatra. Nossa, virou... O Márcio é ícone na cardiopediatria, de tanto que admira o trabalho dele lá. Fantástico. Vamos ver se a gente marca uma live mais para frente, eu, você e ele, porque a gente pode fazer entre 3 pessoas. A gente pega um outro tema, né? Vamos fazer nós 3. Olha, entra tanta gente. Falar um pouco de ECMO. A Bruna e a Maiara, enfim, é aquilo, né? Vai entrando os convidados e a gente vai vendo os que você conhece e a parte dos que eu conheço. É muito legal. Exatamente, deve ser muito bom, viu? Mas que bom, a gente vai fazer outras lives futuramente, muito provavelmente com a doutora Vanessa, até porque ela nos deu um spoiler, né? Como se diz, eu tô moderna, viu, Vanessa? Minha filha que me conta o que isso significa. Ela deu um spoiler da pesquisa que ela vai fazer sobre medida não farmacológica por meio do uso, né, de tecnologia virtual como medida não farmacológica em exames de cardiologia, que é um negócio super top. Eu vou fazer corações para ela aqui, porque fica gravado, depois os seguidores veem, os coraçõezinhos para ela, né? Ainda que nós estamos em vermelho e branco por causa da cardiologia, cardiointensivismo, que a gente ama. E ela deu esse spoiler, então provavelmente ela vai voltar aqui para nós para nos contar depois um pouco sobre isso, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e também outros temas que devem surgir aí ao longo do tempo. Espero vocês na próxima quinta. Vanessa, fica à vontade para falar as últimas palavras aí. Fica à vontade. Um beijão a todos. Quero só agradecer a editora dos editores, né? A gente ter aí a possibilidade de bater um papo aqui no canal do editor com a Cíntia Johnston, que é, enfim, admiradíssima por mim e pela medicina e fisioterapia brasileira. Assim. Ela contribui grandemente, imensamente com o aprendizado, o ensino, na verdade, né, de tantos fisioterapeutas, e ela dá tanta oportunidade de trabalho para pessoas em várias áreas. Então, assim, é uma honra, Cíntia. Sempre que você me chamar, eu venho. Me chama que eu vou, então vem. Me chama que eu vou, não tem problema. Adorei. A gente está junta. Obrigada. Muito obrigada. Eu amei. Tudo de bom. Nosso mês do coração aí, gente. Nosso mês do coração. Cuidado do coração. Viu? Cuidado do coração. Isso aí. Obrigadão, viu? Até a próxima. Beijo a todos que participaram. Obrigada. Uma boa noite. Tchau, tchau.